Bom dia. Professor Humberto Dalla Bernardina de Pinho. O Jobim já entrou aqui também. Já me pediu aqui. Hoje a gente vai ter casa cheia, hein? Ídolo, mestre Jobim, como é que você tá, meu irmão? E aí, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Me escuta Tu- bem? Tudo jóia. E vocês me ouvem bem aí? Sim, já estou vendo aqui o nosso amigo Humberto Dalla, já dando um fala craque para você aí. Não, acho que é para ti. Não, Da- O pro- Marco. o professor Humberto Dalla ouvindo, meu Deus do céu, vou ter que me puxar então. Não, cara, essa live aqui ela é muito rica, porque ela tem desde livre docentes até graduandos. Então, o público Uhum. é bem heterogêneo. Marco, primeiro, cara, obrigado por você ter aceitado e topado, né, o convite de participar das quartas processuais. A gente estava aí já há um tempo já estava tentando, né, te trazer, mas conciliar agendas às vezes não é fácil. Você é um grande irmão, cara, que o processo civil me deu, de verdade. Você é um dos caras mais engraçados que eu conheço. Sempre tem tiradas sensacionais e você faz a docência ficar leve. E isso é muito importante, porque mesmo às vezes um conteúdo complexo, você consegue passar com simplicidade. Então isso realmente é algo que eu me inspiro em você para poder reproduzir quando eu estou em sala. Mas vou fazer a tua apresentação aqui rápida. Aí te dou a palavra só para considerações iniciais e depois você me devolve para eu começar os questionamentos. Tá? Bom, professor Marco Jobim, mestre, doutor, com estágio pós-doutoral na Federal do Paraná, professor adjunto da PUC do Rio Grande do Sul, na graduação, especialização, mestrado, doutorado, enfim, advogado, brilhante advogado. Marco tem várias obras relevantes, principalmente sobre o tema, né? Aliás, tem uma novíssima, não sei se você tem aí já em mãos ela, Marco, tem aí para a gente fazer o jabá? Olha aí, processo estrutural. É do Arenhard, do Osner e do Marco. Então, parece que a primeira edição está esgotada já, mas já entre na fila para a segunda edição, porque você vai vender igual água. E entre as suas obras, Marco, tem várias que eu destacaria, mas só para não perder tempo aqui da live, tem o livro, né, de princípios de eficiência, né, as funções do princípio da eficiência. Esse daqui também que você coordenou, que é incrível, dos clássicos ao contemporâneo, que eu tive a honra de participar, o de duração razoável do processo, e, obviamente, os de processo estrutural, que você coordena, que são o mote e o tema da nossa conversa de hoje. Então é isso, queria te dar as boas-vindas, vou fixar o tema aqui, e aí a palavra está contigo. Bom dia, então, a todos que nos ouvem e assistem nesse momento. Obrigado, né, Marcelo? Acho que o reconhecimento é mútuo e recíproco. Eu tenho por ti um carinho e uma admiração muito grande, tá? Apesar de pouco tua alegria e tua forma de conduzir as coisas que a mim muito impressiona, né? Eu gostaria de dar o meu bom dia, né, todos que estão aqui nos assistindo, né, o professor Humberto Dalla, enfim, que é que esteve na minha tese de doutorado, né, lá em 2012, né, foi uma das melhores arguições, ou talvez a melhor arguição que eu tive naquela banca, né, que é tão cara para mim e que tanto me ajudou e que tanto debateu comigo depois desse livro Medidas Estruturantes, o professor Alexandre Freitas Câmara entrando agora aqui, então, né, a live está mais do que me inibindo, né, a ser uma pessoa melhor, a falar melhor aqui para todos e para todos. Enfim, né, agradeço a ESA Rio de Janeiro, a OAB Rio de Janeiro, né, muito obrigado pelo convite. Eu sei que essas quartas, assim, tem uma concorrência muito grande. A pessoa quer encaixar, é que nem avião, né? Para aterrissar tem que encaixar, né? Um É atrás isso. do outro para poder aterrissar de tanta gente boa que vem aqui. E eu me sinto lisonjeado, né? Podendo estar aqui nessa quarta-feira e conversando com vocês. Já tive presencialmente aí numa quarta, né? Não sei se era quarta-feira
Era uma quarta, eu acho. Mas o projeto era quartas processuais? Não, né? Não, foi um evento meio, Mas foi na assim, ESA Rio, né? Isso não, foi. aquela sua palestra foi clássica, Ah, Licença para Matar, nunca mais esqueço disso. 007. Maravilhoso. Enfim, agradeço muito a possibilidade de estar aqui divulgando o trabalho, divulgando um pouco o meu estudo e fico à disposição aí, né, Maravilha. da rodada de fogo, né? Eu sei que a pergunta é bate e volta, a É gente um tem que se... ping-pong, mas é bem descontraído, é bem informal. Também saudar, então, o professor Alexandre Câmara, que muito prestigia nossas lives, é uma referência, professor de todos nós, e dá um bom dia. Bom, Marco, eu vou começar com uma pergunta que eu faço padrão, tá? Que é para todo mundo, né? Eu sei a resposta, mas acho que você podia desenvolver para o pessoal. Por que você escolheu esse tema, né? Do litígio aos processos estruturais? Tá. Bom, então, para quem não conhece meu trabalho, né, a minha linha de estudo aqui na PUC Rio Grande do Sul, eu sou professor do PPGD, como o Mazola acabou falando no início, né, no mestrado, no doutorado, e uma das minhas ideias de estudo sempre é o processo estrutural, tá? Que vem desde a minha tese, desde 2011, que eu comecei a pesquisar e defendi em 2012. Eu venho trabalhando com esse tema, né? Posteriormente eu fiz um livro de artigos com o professor Sérgio Cruz Arenhardt, que já está na terceira edição, já tem mais de 1.100 páginas, tem mais de 40 artigos entre nacionais e internacionais, e mais recentemente a gente acabou, né, publicando esse curso de processo estrutural, eu, o professor Arenhardt e o professor Gustavo Osna, que é aqui meu colega na PUC Rio Grande do Sul, onde a gente finalmente tenta, depois de 10 anos estudando, né, 10 anos amadurecendo as ideias, que nem o Sérgio fala, né, conseguir colocar de uma maneira mais didática, uma maneira mais responsável para que pessoas possam, né, ter um guia, ter um norte, ter né, algo para se guiar, para que se possa, enfim, e ao cabo, aprender um pouquinho mais sobre esse nosso projeto, né, que são os processos estruturais aqui no Brasil. Ao lado disso, né, Mazola, porque a gente sabe do público que tem muito advogado assistindo, é um tema muito atual. É um tema muito atual. A gente vai conversar um pouquinho sobre alguns casos mais na frente, né? Mas só para deixar o nosso público aqui sabendo do que está acontecendo, né? Semana passada, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin citou a natureza estrutural, né, nos embargos de declaração envolvendo o Covid-19 e a comunidade quilombola. Essa semana foi feito um TAC estrutural com o Carrefour. Todo mundo sabe do que aconteceu com o Carrefour aqui em Porto Alegre, né, o ano passado, mas enfim, não foi só em relação a esse evento, né, há uma responsabilidade muito maior do Carrefour com o TAC que foi feito, de 115 milhões, o TAC já está em tudo que é lugar, então eu posso falar publicamente dele, né, e ali tem uma série de medidas que vão tentar recuperar aquilo que vinha a ser um racismo estrutural, ou uma omissão, uma negligência com o direito dos negros dentro do estabelecimento. E também, né, vamos falar que essa semana também saiu uma decisão estrutural na ACP estrutural da Lagoa da Conceição, em Santa Catarina, né, onde o magistrado determinou a criação, então, de um centro de monitoramento da Lagoa da Conceição e nomeou, ao lado disso, 15 pessoas que vão auxiliar esse centro e a recuperação da Lagoa da Conceição, mostrando que as decisões judiciais, né, são minimizadas, são enfraquecidas pelo apoio dialógico que vai ter ao redor, né, de um processo estrutural. Então, tudo isso pode ser alvo da nossa conversa, mas só para mostrar para o nosso Claro. público que a gente está falando de algo que está acontecendo, né? Não, e você vê, Marco, que assim, eu estou trabalhando num caso com o Osna, nosso amigo, que no mês passado o Supremo, ao julgar uma ADI da área de propriedade industrial envolvendo o prazo das patentes, entendeu que havia um estado de desconformidade em relação ao NPI, a demora no prazo de concessão. Então, eu dei a ideia ao cliente de uma ação estruturante, ele falou, eu nunca ouvi falar, e aí nesse meio do caminho teve a ponte com o Osna, então a gente está trabalhando numa ACP com cara estrutural para tentar criar um replanejamento, uma reestruturação do NPI visando otimizar o trabalho. Vê como é atual, né? Como está na ordem do dia esse tema.
Mas vamos lá. Tá, eu ia só complementar uma frase que tu falou que é muito importante, né? O cara falou, nunca ouvi falar. Né? Isso. Esse é um problema que se tem corriqueiramente acontecido no Brasil todo. A gente tem ido falar em praticamente todos os lugares e pessoas que, em tese, estão com demandas estruturais no seu colo, não sabem que são. Isso é um problema, porque isso vai gerar um déficit, né, procedimental muito grande, né, dentro daquele processo que está sendo conduzido no judiciário. Não, e fora, e eu estou vendo aqui o Guilherme, que é o magistrado aqui do TJ, fora que às vezes uma ação nasce individual, mas tem uma cara de estrutural, né? Como já aconteceu várias vezes. Então é importante essa percepção. Sim, essa percepção ela é fundamental. Aqui, a última vez que eu palestrei no TRF aqui, um magistrado que é, enfim, doutor, pós-doutor, que é o Eduardo Apio, muito conhecido na área do direito das minorias e tudo mais, ele fez uma pergunta que é fundamental. Essa pergunta dele, ela é uma das mais fundamentais que existe dentro do processo estrutural, né? Na visão do juiz. Tá? Qual é o timing que eu consigo visualizar que eu estou frente a um litígio estrutural e eu tenho que tomar aquele procedimento de uma forma diferenciada dentro do meu gabinete? Essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão, porque é aquilo que a ministra Nancy Andrighi falou ano passado naquele RESP. Né? Isso aqui tem natureza estrutural. Isso aqui não pode, né, ser aplicado sentença liminar de improcedência. Não é assim. Vamos estudar. Vamos estudar, caso contrário, né, vai chegar um caso aqui 4 anos depois envolvendo menores que são hoje maiores. E e você vê, esse ponto que você falou é muito, muito interessante. Assim, que horas que o juiz tem que virar a chave, né? E eu estou falando, e a gente está falando aqui já no poder judiciário, né, Marcelo? Mas a gente tem que saber que o advogado, quando faz a sua inicial e quando instrui a sua inicial, já tem que ter noções do que tem em mãos. Caso contrário, ele já começa enviesado dentro do Poder Judiciário, algo que é, né, naturalmente estrutural, de uma forma, enfim, né, individual ou até mesmo coletiva, como até então a gente vinha trabalhando. Então isso é muito importante, né? A gente tem que alcançar todos. Todos, a gente vê, né, petições iniciais com litígios estruturais sendo trabalhadas, né, com uma individualidade assim, a olhos vistos. Então, esse é um problema que está no sistema. Está no sistema. E eu acho, Marco, também uma coisa interessante é que, assim, muitas vezes as pessoas têm a percepção errada, até pelo desconhecimento do que seja um processo estrutural, que fica naquela lógica binária, né, de autor e réu. Nesse caso que eu te dei o exemplo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o próprio órgão quer. Ele quer ação estrutural. Ele vai ser o réu, vai figurar como réu, né, vamos dizer assim, em termos de nomenclatura. Mas ele quer ação. Então, existe um certo... acho que a palavra é desconhecimento mesmo. Falar, você vai me processar? Não, eu não vou te processar. Eu vou entrar com uma ação para a gente reestruturar algo que está numa situação de desconformidade. Sim. Né? Então, enfim. Só vindo aqui o Câmara está comentando que o Vitorelli tem dito que na petição inicial, né, que já se trata de uma ação estrutural. Acho que isso é um bom código já para poder o juiz já abrir os olhos, né? Sim. O Vitorelli, que o professor Câmara acabou de citar aqui, que é um dos grandes estudiosos e tem um manual de processo estrutural, teoria e prática sensacional, já em 2ª edição. Ele cuidou das 2 primeiras ações estruturais que nascem estruturais. Isso é muito interessante, né? Ele tratou, veja bem, do caso das barragens, porque em tese, vamos lá, em tese, depois que o problema aconteceu, a gente tem o processo até então como a gente conhecia para dar conta. O passado, né, ele vai ser, de alguma forma, né, processualizado pelas ações individuais e coletivas, como até então a gente conheceu. Então, o problema das barragens lá de Minas Gerais e Espírito Santo, que foi a ação estrutural que ele fez, era para a União dar um plano de como ele ia tratar o problema das barragens. Veja bem, o que já estourou tem ACP, tem ações individuais e tudo acontecendo. Agora é o seguinte, eu preciso de uma ação estrutural para a União me dizer qual é o plano das outras 400 barragens que tem aqui nos estados para que a população possa ter um mínimo de segurança. Então, interessantíssimo. E ele já começa essa ação
como estrutural. E ele foi consultor da Procuradoria, porque ele não estava lá anotado em Minas Gerais ou Espírito Santo, né? Ele acho que está em São Paulo ou Brasília, enfim, não me lembro onde é que ele está agora, mas ele foi consultor externo, veja bem, ele assinou como um consultor externo da própria Procuradoria a petição inicial. E a outra petição inicial que ele fez também, né, ou foi consultor, foi relacionado também ao quadro societário de uma das empresas onde ocorreu o estouro das barragens. Então, interessantíssima também. E essa, Marcelo, e o professor Câmara que está assistindo, da Lagoa da Conceição, o professor José Rubens Morato Leite, que é um dos grandes ambientalistas do país, professor da Federal de Santa Catarina, e que cuidou desse caso desde o nascedouro, né? Ele faz uma ação estrutural também, uma petição inicial totalmente estrutural, com 60 páginas, mostrando, né, onde é que estão os problemas estruturais da Lagoa da Conceição, mostrando gráficos, né, já citando a doutrina do estrutural, enfim, que a decisão estrutural saiu faz 5 dias atrás, e que mostra, então, né, o reconhecimento do juiz da natureza estrutural da lide pelos problemas que a Lagoa da Conceição apresenta, cria a Câmara de Auxílio ao Poder Judiciário, nomeando, então, pessoas, né, diversificadas, heterogêneas, para que tragam informações, enfim, e como disse o Fred, né, no nosso grupo lá de estruturais, e vai ser um marco no processo estrutural brasileiro essa decisão. Eu posso te passar depois, Marcelo, para passar para o público aí. Bom, maravilha, Marco. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, mas o Luiz Vale, aqui, procurador do Estado, também de Alagoas, mandou aqui, mas eu vou deixar mais para o final para a gente poder ter uma lógica aqui, né, de prosseguimento, né? Marco, a gente já começou falando muito de exemplos e tal, mas eu queria que você desse um passo atrás e falasse um pouco da origem dos processos estruturais. De onde surgiu isso? Quem criou isso? Como é que foi esse desenvolvimento dessa... É uma teoria? A gente vai precisar depois de um código próprio para procedimento ou não? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, bom, vamos lá. Eu gosto de falar dos casos que deram origem ao que a gente estuda hoje de processo estrutural, porque a gente consegue começar a visualizar as características do litígio estrutural. A gente começa a visualizar o que é um problema estrutural. E a partir daí, né, caracterizando eles, conseguir depois criar um rito próprio que dê conta desse tipo de situação problemática existente. Então, o caso que a gente conhece como o leading case, né, vamos chamar assim, o leading case do processo estrutural seria Brown versus Board of Education of Topeka, né, que foi julgado em 1954 pela Suprema Corte dos Estados Unidos e que tinha a intenção de fazer a política da integração racial dentro das escolas nos Estados Unidos. Porque a própria Suprema Corte tinha tido, né, um revés em 1896, quando disse que essa prática era constitucional. Então, ela mesma ajudou a criar o problema que teve que arrumar em 1954. Então, veja bem, a gente já tem uma história ligada a racismo, ligada à escravidão, né, ligada à separação e igualdade nos Estados Unidos. Né, quer seja pela cultura que veio do descobrimento, quer seja por meio das leis que existiam ali perto dos 1800. Bom, aí a Suprema Corte vem em 1896 e diz, olha, essas leis que segregam brancos e negros em determinados locais são constitucionais, desde que estejam eles em ambientes iguais. Bom, isso foi uma bomba para dentro da sociedade americana. Aquilo que as leis restringiam a determinados locais, né, viralizou, vamos falar, viralizou, né, 1900, mas viralizou, né, viralizou, foi para tudo que é local, né, que se conheça dentro dos Estados Unidos, principalmente nos estados do Sul. Então a gente via e lê, né, romances que tem lanchonetes segregando, restaurantes segregando, né, clubes segregando, tribunais segregando, cinema segregando, teatro segregando, e se instaurou nas escolas, né? Aí na inocência, onde as crianças estão, né? E em 1950, por aí, uma menina, Linda Brown, pergunta ao pai, por que eu não posso caminhar até a escola aqui da esquina, né, e assistir aula pertinho de casa? Eu tenho que andar 8 milhas para chegar na minha escola sujeita a ser atropelada, sujeita ao calor, sujeita ao frio, sujeita à tempestade, sujeita, né, a ser violentada no caminho, chegando mais cedo, tem que esperando a escola, né, abrir
e fazer todo esse caminho na volta. E aí começa, então, aquele movimento, né, que chega com uma série de ações coletivas na Suprema Corte nos anos 50, que ficou conhecida como Brown versus Board of Education. Né? E a Suprema Corte tem que dizer que aquilo que ela disse em 1896, na verdade, é inconstitucional. Então, em 1954, ela declara a inconstitucionalidade da doutrina dos separados, mas iguais. E aí, Marcelo, e aí vem as dúvidas, né? Tá, mas e aí as medidas? O que aconteceu? Brown 1 não tem medidas. Brown 1 deu um aviso. Ó, não é uma prática constitucional. É quase que uma vacatio legis, tá? Eles dão um prazo para os estados do Sul começarem a integrar sem que a corte, né, espeça ordens, né? Sem que a corte faça, né, um rearranjo do plano fático. E aí, então, eles fazem uma rearguição do caso Brown em 1955, um ano depois, onde a Suprema Corte quer ouvir a sociedade como é que está sendo a política de integração racial. Bom, então imagina como é que estava sendo nos Estados do Sul, né? Na verdade, o que imperava nos Estados do Sul tinha até uma expressão, né? The politics of rage, né? Havia a política da raiva, né? Exército na rua, briga, guerra, enfim. E aí a Suprema Corte, numa frase, disse tudo. Isso é muito importante. Numa frase, ela disse tudo, que tem até um documentário, né, muito interessante no YouTube, com essa frase que trata exatamente do que a gente vai falar. A Suprema Corte fala o seguinte, ó, tem que dessegregar with all deliberate speech. Tem que segregar com toda a urgência necessária. Tem que segregar com toda a pressa necessária. E ordena às cortes, então, inferiores que espeçam as injunctions, os remedies, para que possa, enfim, fazer com que o estado de fato das coisas seja recepcionado, né, por crianças negras adentrando nas escolas, né, que até então eram de alunos brancos. Então, tu imagina a guerra que foi, né? Então, se teve ordens para tudo que foi lado. Algumas deram certo, algumas deram errado, outras foram mais simbólicas. Né? Mas, enfim, o caso mesmo das medidas é Brown 2, em 1955, e Brown 1 foi só uma declaração daquilo que, né, era inconstitucional nas escolas públicas dos Estados Unidos. É bem interessante. E aí tu me perguntou, né, só complementando, tá, Marco, e aí começa o processo estrutural? Não! Veja bem, autores lá nos anos 70, a Suprema Corte estava fazendo por intuição, estava fazendo por experimentação, experimentalismo, ela fez. Ela tinha que acabar com aquilo ali pragmaticamente, né? Aí, autores dos anos 70, Abraham Chase, Lon Fuller, que a gente conhece, né? O Lon Fuller, que estudamos tanto na teoria do direito, o caso dos exploradores de caverna, e o Owen Fish olharam para as decisões da corte de Warren, né, que foi de 1953 e 1969, e falaram, pô, tem coisa diferente ali, hein? Tem coisa diferente ali. Olha ali, Brown. Aqui tem um novo modelo de adjudication. Né? Vamos começar a trabalhar com essa, né, com essa ideia aqui. E foram eles que começaram a sistematizar, nos anos 70, o que a gente estuda hoje como uma parte ou uma parcela dos processos estruturais no Brasil. Muito legal esse percurso histórico aí, essa visão panorâmica que você dá, Marco. Agora, se você tivesse que pensar, assim, quais são as características principais de um processo estruturante ou estrutural? Como é que você vê isso? Perfeito. Eu acabei não fazendo o raciocínio, mas vamos lá. Brown, eu vou dar as características do litígio, do problema, e aí depois a gente vai ter que, né, de alguma forma, adaptar o procedimento em cima disso. Né? Primeiro, violação sistemática a direitos fundamentais e humanos. É a olhos vistos, né? Tanto é que a gente tem uma decisão que a gente chama de núcleo e as demais decisões em cascata. Essa decisão núcleo, eu falo, meu filho dá, de 8 anos. Se ele errar a decisão núcleo, se o meu filho disser que a decisão núcleo é outra, eu corto a mesada dele. Eu não pode dizer que tem que ficar segregado. Né? Não pode dizer que o rio tem que estar poluído. Não pode dizer que não pode ter saneamento básico numa comunidade. Não pode dizer que os presídios podem continuar como estão. Né? Então, se eles errarem, o de 8, de 10, o de 8 até tem desculpa. Mas se o de 10 errar, não tem mesada na segunda, pelo amor de Deus. Que ativismo tem uma decisão dessas? Qualquer um de nós pode cobrar essa decisão. Ela já está dada, já foi dada em 88. Então, ninguém está inventando a roda aqui.
O problema são as decisões posteriores, as decisões cascatas que a gente pode conversar depois. Mas, enfim, então, essa área litigiosa que é, né, inconstitucional para algumas ordens jurídicas que chamam que tem essa expressão, ou esse estado de coisas em desconformidade com aquilo que a gente acha que é adequado, esse estado de coisas erradas, esse estado, né, adoentado, eu chamo de estado adoentado, né, é uma das principais características do litígio estrutural, certo? Então, essa, né, tu vê um rio poluído, tu vê uma comunidade sem saneamento básico, tu vê uma fila, né, do SUS, tu vê pessoas Falta de morrendo... creche também, né? Falta de creche. Então, Presídio. essa é a principal das características, né? Aí a gente agrega algumas outras, né? Bem interessante. Por exemplo, por isso que é bom estudar os casos para poder conhecer as características do litígio estrutural, né? Holt versus Sarver, que é o caso dos presídios nos Estados Unidos. Né? Foi um pool de casos que chegou na Suprema Corte para julgar em 1969 com o nome Holt versus Sarver, né? Quem gosta de filme tem Brubaker, que é da tua época aí, Marcelo, que é com Robert Redford, 1982. Brubaker... Não era nem nascido ainda. Brubaker, ele trata dos presídios no estado do Arkansas, que é o caso Holt versus Sarver. Ele retrata o estado precário, né, o estado horripilante que os presídios tinham. E veja que interessante essa segunda característica, né? Holt versus Sarver começa com uma discussão das solitárias. Começa com a discussão das solitárias. É constitucional ou não é constitucional as solitárias? E aí, no meio do processo, se descobriu o quê? Tortura, segregação, presos além, né, da pena fixada, homicídio, alimentação inadequada e trabalhos forçados. Trabalhos forçados eu vou deixar de fora porque está na Constituição americana para quem é condenado. Mas veja bem, um problema... Quando foi começar a mexer, descobriram outros tantos. Inclusive o caso do cardápio é muito interessante. O Jordão Violim trabalha muito bem esse caso no doutorado e no artigo que ele tem na nossa obra. Esse caso do cardápio, para aquele que é o chutão, que olha de relance e quer falar mal do processo estrutural, ele fala, o juiz vai ter que mexer no cardápio do presídio. Alguém já ouviu falar isso, né? Alguém já ouviu por aí falar isso? Não, na verdade, o que fez a Suprema Corte? Ele readequou o cardápio conforme, né, a religião do apenado. Por quê? Porque tem gente que não pode se alimentar com banha de porco por questões religiosas. E a Suprema Corte disse, olha, tem que fazer a readequação do cardápio aí. Não pode, né, alimentar quem tem, né, algum tipo de religião de uma maneira que a religião não permite. Então, esse tipo de coisa, só lendo o caso, só estudando. Mas sempre tem o chutão aí, o corneteiro que quer falar, não, vão dar camarão e vão dar caviar. Sério, isso aí é tudo de quem não leu. Isso é tudo coisa de quem não leu os casos. Então, agora... só para complementar, Marcelo, qual é a característica que a gente tira daí? Né? É que o estado de litígio estrutural não é estático, ele é dinâmico. A gente dorme com um problema, acorda, descobre no outro dia que tem outros dois. Então, ele é muito dinâmico. Então, por isso que a gente, né, tem dificuldade de analisar esse estado dinâmico frente ao, né, o que até então a gente conhece de processo, quer seja, né, individual, quer seja coletivo. Então, essa modificação na estrutura, ela é diuturna. Então, essa é uma segunda característica que pode ser evidenciada num litígio estrutural. Então, veja bem como começa a ficar mais claro, né? Primeiro, um estado de coisas equivocado, né, que causa mal-estar. Segundo, né, é um estado de coisas dinâmico, ele muda, ele é mutável, ele é plástico, ele não é parado. Eu não vou começar o processo de uma forma e vou acabar da mesma forma. Então, eu preciso de mecanismos e técnicas para dar conta de toda essa modificação que pode ocorrer durante toda a tramitação do processo. Eu posso estar no STJ, no STF, e a coisa está mudando ainda. Agora, enfim, várias perguntas chegando aqui. Márcio Faria, nosso amigo também. Grande Márcio. Mas, Marco, antes de você falar um pouco, você falou do panorama internacional, deu alguns exemplos. Antes da gente trazer para o Brasil, para você destacar alguns casos de relevância, me chamou a atenção essa questão, e acho que é
talvez é um tema que você conheça como poucos, que é a discussão ativismo, né, versus medidas estruturantes. Ou seja, como é que, qual é o limite para o juiz não intervir aí, não usurpar uma competência legislativa, mas ao mesmo tempo não deixar o problema sem solução? Como é que concilia isso? Qual é o cuidado que se tem que ter? Como é que você analisa isso, Marco? Bah, agora tu foi no centro do furacão, né? Essa era aquela mais pro final, né? O pessoal mais cansado, perto do meio-dia, o cara vai aqui dar uma enrolada e vai embora. Na verdade, assim, ó, até estou estudando isso, eu vou dar uma palestra semana que vem no PPGD da USP Ribeirão Preto, a convite do professor Gajardoni e do professor Camilo Zufelato, né, sobre ativismo judicial. E eu estou entregando hoje um artigo sobre ativismo que eu, né, com o Zulmar, né, que é um amigo nosso, e que, em tese, é um artigo assim, bem diferente sobre ativismo judicial. Bem diferente. Tá? A gente está questionando várias coisas, né, sobre ativismo judicial nesse artigo, e a ideia é depois fazer um livro, certo? Vamos lá, eu vou dar assim, ó, rapidamente, para a gente não fugir tanto do tema. Né? Entre o self-restraint e entre o judicial activism, tem que ter um meio termo. Quer tratar como ativismo dialógico, que nem trata alguns constitucionalistas, trata. Exatamente nesse ativismo dialógico que a gente vai encontrar todas as saídas, em tese, das críticas que vêm sendo, né, realizadas ao longo dos tempos. Né? Por quê? Porque não é o juiz que decide. O juiz tem um papel muito eu falo de catalisador de vontades no processo estrutural. Quase um gestor, né? É um gestor. Uhum. Ele é um gestor. Mendonça, né, o caso Mendonça na Argentina, né, se a gente for estudar, o que tem de gente ao lado, né, da Suprema Corte da Nação, auxiliando as decisões de execução da despoluição da bacia Matanza-Riachuelo é inacreditável. Então, o rito que existe até então em projeto de lei tenta dar conta disso que tu perguntou, Marcelo. Né? Como é que o juiz trabalha em equipe? Como é que o juiz trabalha em equipe? E a primeira coisa que tem que se dar conta, quando a gente fala em processo estrutural, da forma como a gente está trabalhando. Não da forma do chutão. De novo, tiramos o chutão daqui. Tiramos aquele que passou o nome, leu a orelha e acha que está falando alguma coisa, né, que a gente está trabalhando hoje. Estão trabalhando em 1500, 1600, 1700, 1800, não tem problema nenhum. Nós estamos no século XXI, estamos trabalhando aqui. Quem faz o plano de estruturação não é o judiciário. Começa por aí. Isso elimina praticamente 99% dessas críticas que são feitas. Quem faz o plano de estruturação é quem tem competência para fazer o plano de estruturação. Então, chega o problema estrutural ao Poder Judiciário, a primeira coisa que o juiz verifica é se há realmente aquele Estado, né, descrito na inicial, e se há aquele déficit de política pública ou privada, né, existente, notifica e me diz, olha, isso aqui é um fato público notório, tu me dá um plano, me traz um plano aí em 90 dias, em 180 dias, como é que a gente pode começar a arrumar isso aqui? Ou seja, quem é que eu estou notificando, Marcelo? Eu estou notificando o secretário da Educação do Estado do Rio Grande do Sul para problemas de escola. Eu estou notificando o secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul nos problemas de hospital estadual. Ou seja, eu estou dando a ele a oportunidade de fazer. Então, quando ele me entrega o plano, o juiz verifica e vai começar a discutir o plano. E vai debater o plano com a sociedade, onde a democracia dialógica, essa que a gente está conversando aqui, vai se instaurar. E depois de debatido o plano, com a miticure, com audiência pública, com audiência privada, com qualquer técnica que seja, né, de colocar mais pessoas para o debate dentro do processo, depois disso, o juiz homologa o plano. Veja que a decisão dele é homologatória do plano. Depois de debatido com a sociedade e ver qual é a melhor saída aqui do problema existente. E aí começa o chutão de novo. Tá, e o cara não quer fazer dar certo, né? E o cara não quer fazer dar certo. Aí ele vai falar assim, ó, tá, agora, depois que o juiz homologa o plano, aí ele vai escolher o azulejo do banheiro. Não, vou falar sério. Ele devolve o plano para quem fez o plano e diz, olha, isso tu prometeu para a sociedade que tu pode fazer. Ela vai te cobrar.
Ela vai te cobrar. Então, né, tá aqui o plano e me implementa ele, porque eu vou fiscalizar junto com a sociedade. Marco, o plano deu errado, né? Faltou uma parte. Reinicia todo esse processo de novo. E assim nós vamos fazendo até que o Vitorelli tem uma ideia muito interessante aqui, né? Porque o judiciário não pode ficar o resto da vida, né, de olho na Secretaria, né, de Saúde do Estado. Então, quando que o judiciário sai fora? Quando a coisa começa a funcionar. Quando o judiciário viu que não precisa mais estar presente porque funcionou naquele determinado problema estrutural, o judiciário está na hora de sair fora e deixar a gerência para quem realmente, né, é o competente constitucional para aquilo. Então é isso, né? O processo estrutural nada mais é do que isso, né? É isso mesmo, Luana, noção cíclica. O Vitorelli tem umas lâminas, né, muito interessantes que ele passa. Eu não sou tão tecnológico aqui, né? Ele é circular. Diagnostica o problema, faz o plano, debate o plano, implementa o plano. Acabou aqui, deu tudo certo, ótimo. Bye bye, que so long, very well, cada um pro seu lado. Não acabou, diagnostica de novo o que falta, debate, homologa, implementa. E é cíclico. É Agora, quase que Marco, uma... Em grandes sociedades empresárias, tu vê esses gráficos. É isso. É isso. Não, isso está muito claro, a tua explicação foi muito didática. Agora, é uma dúvida mesmo minha, assim, tá? Dentro desse espírito aí, vamos dizer assim, de cooperação, colaborativo, negocial, plural, democrático, existe alguma margem decisória para o juiz? Por exemplo, ele olha e fala, está tendo divergência nesse ponto aqui sobre a forma desse cumprimento específico. Não, então eu vou chamar a bola para mim e vou dizer, vai ser dessa forma. Né? Ou é 100% homologatório? Essa é uma dúvida mesmo que eu tenho. Assim. Não, com certeza, né? Por exemplo, né, tanto o projeto de lei, o PL 8058/14, quanto agora o substitutivo que foi feito, né, pelo IBDP para os projetos de lei em coletivos existentes, que esse novo PL tem noções estruturais, tá? Quanto, por exemplo, a decisão dessa semana, né, da Lagoa da Conceição, por exemplo, o juiz decidiu liminarmente coisas que eram necessárias, né? Isso não se retira, né, da possibilidade de ser decidido algum tipo de questão urgente ou de ser, de alguma forma, depois de debatido o plano, modificado alguma parte por decisão judicial. Legal. Olha, o Estado apresentou tal coisa. Depois de todo esse debate, né, se chegou a essa determinada ideia aqui, que é melhor que as outras. Ótimo. Então o juiz vai ter que fazer alguma dedicação em cima disso. Não vai ser só homologação. Né? Mas isso é tranquilo. Né? Não, mas, enfim, é uma dúvida que existe e que é totalmente pertinente, mas não se retira 100%, óbvio, a questão do juiz ter que decidir algumas questões dentro do processo. Claro, porque é muito melhor, né, se tudo for negociado, porque a chance de adimplemento se torna, em tese, muito maior do que ser algo imposto pelo juiz sem ele saber efetivamente as possibilidades de cumprimento. Né? Mas, Marco, fala um pouquinho para a gente sobre as experiências aqui enfim, no Brasil, os casos mais emblemáticos, processos estruturais que você pode destacar. Depois a gente vai para o extrajudicial. Vamos falar âmbito judicial. Tá. Bom, então eu vou dar um rolê ao redor, né, do globo para chegar no Brasil. Porque é interessante também conhecer alguns casos, né, ligados aí ao processo estrutural no mundo para saber que ele existe não só nos Estados Unidos. Porque também tem essa crítica, né? Alguém vai lá criticar, olha, querem de novo importar a doutrina dos gringos. O mundo inteiro está fazendo. O mundo inteiro está fazendo. Está no nosso colo, está nas nossas mãos, a gente tem que pensar em conter isso. E realmente, se não tiver doutrina de contenção, é aquilo. Aí as doutrinas que criticam estão com a razão. Ninguém está dando uma carta branca aqui, na verdade, a gente está fazendo o cheque ser assinado. Dessa forma aqui. Eu não posso, então está aqui o cheque em branco, faz o que bem entender. Não, se fosse isso que a gente estivesse trabalhando, ok, eu concordo com várias críticas que estão aí. Mas não é isso. Então tu tem que criticar o cheque que a gente está assinando. Aí tu faz uma crítica, né, perspicaz e, de repente, respondível. Por que não se responde crítica? Porque elas não são críticas. O cara está estudando o que eu nem falei, né? 1800, eu não posso responder 1800 com o que a gente está fazendo no século XXI. Vamos lá.
Canadá. Canadá que tem um poder judiciário, né, muito refratário a esse tipo de atuação do judiciário em políticas públicas, tem casos estruturais. Caso maravilhoso chamado, tem vários, mas caso maravilhoso chamado Dorset Boudreau versus Nova Escócia, onde na Carta de Direitos canadense, né, existe a previsão de dupla alfabetização. Se o cara quer se alfabetizar em inglês, pode se alfabetizar. Se quiser se alfabetizar em francês, pode se alfabetizar, pela forma como o Canadá foi colonizado, né? Só que Carta de Direitos, 1982. 1996, nada do Estado fazer centros de alfabetização na língua francesa. O que aconteceu? Os pais que queriam alfabetizar os seus filhos na língua francesa entraram com a ação, o judiciário canadense acatou em primeiro grau, desacatou em segundo grau, e na corte canadense, daí, por maioria, e os votos da não maioria são bem contundentes, disse, pelo amor de Deus, já está garantido desde 82, o Estado não faz nada. Não, ordena-se então a criação de centros de alfabetização, né, e aprendizagem em língua francesa e tudo mais. Ou seja, tá? No Canadá já tem casos. Colômbia tem um monte de casos. Eles trabalham lá pelo nome de sentença de tutela, né? A sentença de tutela número 25 é a mais interessante. Autores falam que foi o maior desafio da história da corte colombiana julgar esse caso. É interessantíssimo, que é o caso das zonas de guerra do Estado com o tráfico. Né? As zonas de guerrilha, né? Onde, né, é bomba, é tiro, e o cidadão está à mercê de morrer. E aí o que fez o Estado? Retirou as pessoas das suas moradias nas zonas de conflito, né, entre a polícia e o narcotráfico. Pois bem, se chama o caso dos desplazados, né, o caso dos desalojados. Só que é o seguinte, para realocar, tem que ter condições, né, Marcelo? Eu vou retirar o cara, né? O cara está lá vendo Netflix, vendo Amazon Prime, né, vendo Disney Channel, né, vendo lá CNN, vendo, né, o Inter ganhar do Grêmio aqui de 5-0, enfim, vendo o Flamengo ganhar do Fluminense. Tá ali, né? E aí coloca o cara. Normal. Aí coloca o cara num estádio de futebol, não dá, né? Aí coloca o cara em qualquer lugar, não dá. Então a corte colombiana teve que fazer um baita de um processo estrutural, que até hoje, né, tá em pauta desde 98, se eu não estou enganado, se discute isso até hoje, né? Teve vários autos apartados, que é como eles fazem esse processo de execução, para que as pessoas saiam com dignidade, saiam com o mínimo de dignidade das suas moradias, né, para dentro desses outros locais em que o Estado vai realocar essas pessoas. Então, esse plano, a corte determinou que o Estado faça. Não, me faz um plano aqui. Eu sei que tu tem que tirar. Eu sei que é mais importante garantir a vida, né? Mas, enfim, realoca de uma forma digna. O Peru teve muito problema de processo estrutural. O Peru inchou a corte. Tá? Mas um dos casos mais conhecidos é o Sercain, em que não havia transparência na documentação dos concursos públicos. E aí uma candidata à magistratura, enfim, acessou o Poder Judiciário para que ela tivesse acesso a essa documentação. E aí a corte peruana determinou o direito dela, mas resolveu o problema futuro, né, dos demais candidatos ao concurso de magistratura e demais candidatos a concurso em geral, com essa questão de documentação e a transparência e a possibilidade de verificação. É bem interessante esse caso do Peru, né? Índia, lotado de casos, mas que nem o Peru estressou demais o sistema. Porque lá tem os Dalits. Né? E os Dalits não têm direitos, ou têm muito poucos direitos, né? Então, os Dalits, que não são nem casta, lá é o sistema de castas, né? Tem que, a toda hora, ir ao judiciário, e isso fez com que o judiciário se estressasse. Mas tem ótimos casos de moradia, né, para se falar na Índia. África, tem vários casos de moradia para falar em África. Marcelo, isso é muito interessante. Constitucionalistas do mundo todo que são contrários a isso, veem na África, nos casos africanos, uma luz. Se vocês pegarem, por exemplo, Mark Tushnet, que é um grande constitucionalista americano, que sempre foi muito refratário
a esse tipo de atuação jurisdicional, ele vê, no caso Grootboom, e depois nos casos subsequentes, que é o Oliver Road e Joe Slovo, algum sinal de fumaça branca. Olha, aqui dá para dar uma caminhada. Ou seja, veja bem, mesmo as pessoas mais refratárias já estão começando a ver, olha, só um pouquinho, está acontecendo, vamos tentar trabalhar naquilo que aqui se tem. A Argentina, como a gente comentou, né, tem o maior caso da América aqui, que é o caso da despoluição da bacia Matanza-Riachuelo, que poluía por 200 anos, né, a bacia, enfim, né, e causava prejuízo. Alguns autores falam em 3 milhões, outro em 5, né? Vamos ficar em 4. Vamos ser Salomão aqui, né? Em 4 milhões de pessoas. E aí sim, né? 44 empresas que poluíam como o resto do processo, né? Legislativo, executivo, judiciário, né? Sociedade civil como um todo debatendo. E a gente tem, então, o caso do Mendonça, que é o principal caso aqui que a gente estuda com os nossos, né, queridos amigos argentinos, Francisco Verbit, Mariela Puga, o pessoal lá da escola, né, que eles são professores, a Escola Nacional de La Plata. Então, eles nos trazem muita coisa aqui que a gente estuda, porque o caso Mendonça tem muitas críticas lá. E, inclusive, o professor Francisco... Né? Muito rico, né? Muitas questões para... Mas muita crítica também dos professores quanto à execução do caso, mas enfim, é um caso a ser falado. Agora, e no Brasil, Marco? No Brasil, quais são os 3 casos que você destacaria aqui mais emblemáticos? É que tá, né? Que nem o professor Câmara falou ali, né? Casos que começam estruturais, como a gente acabou de ver, a gente conta nos dedos. Caso da, né, Lagoa da Conceição, começou estrutural. É um problema estrutural e começou estrutural. Caso das barragens, é um problema estrutural e começou estrutural. Caso do quadro societário de uma dessas empresas, era um problema estrutural né, que estava acontecendo ali e se entrou com um processo estrutural para eventualmente dar conta desse quadro. Ótimo, esses aqui são os processos estruturais que a gente eventualmente dá conta. Né? Casos conhecidos que, em tese, né, iniciaram de alguma forma e acabaram tendo decisões estruturantes. Que é perigoso isso que eu estou falando, tá? Eu acho que decisão estruturante só pode ter num caso que é estruturante, não, num processo que é estruturante. Se eu começar a dizer que o juiz da comarca tal pegou o processo, uma CP normal, e no final deu uma decisão estruturante, aí sim, estou trazendo para dentro das nossas teorias o quê? Problemas, né, das críticas que vão acabar chegando. Então, uma decisão estruturante, em tese, só pode ser dentro de um processo como a gente está conversando aqui. Mas a gente tem o quê, Marcelo? A gente tem o caso das creches de São Paulo, né, muito bem trabalhado pela professora Suzana Henriques, naquele livro, O Processo Civil de Solução de Interesse Público. Acho que a maior craque do Brasil nesse caso é a professora Suzana Henriques. Começou de uma forma, né, os pedidos de creche numa CP, quando chegou no final do processo, o problema já era que nem o Holt versus Sarver, né? Pediram, digamos, estou chutando aqui, pediram 1.000 vagas, quando acabou o processo tinha 50 mil, né, pessoas, crianças esperando. Ou seja, o problema é dinâmico, não é estático. O caso do carvão, da CP do carvão aqui em Santa Catarina, que o professor Alenhart trabalha muito bem no nosso livro também de processos estruturais, que é um caso que também, imagina, dos anos 90, não começou com tudo isso que a gente conhecia, mas até hoje se tem executado as etapas dele, ou seja, mostrando que ele tem uma conotação estrutural. E um caso não muito conhecido, mas que o Vitorelli defende como sendo talvez o primeiro caso estrutural do Brasil, o caso das próteses no estado do Ceará, onde a juíza, tipo Suprema Corte dos Estados Unidos dos anos 50, né, viu um problema existente na fila de próteses e acabou criando um plano que deu certo. Inclusive é trabalhado numa dissertação de mestrado, né, do IDP, só esse caso. Depois eu posso passar também a referência para vocês. Então esses casos, em tese, são casos que, embora não tenham nascido estruturais, são casos que a gente conhece na doutrina como sendo casos estruturais, processos estruturais. Muita gente comentando aqui, Marco, situações nas suas localidades, por exemplo, em Canoa, do Rio Grande do Sul, estaria no limite da poluição, sem saneamento, se seria possível uma CP com essa conotação estrutural para, enfim, tratar essa situação de aparente desconformidade, mas eu acho que tem que ver o caso a caso, né? Tu sabe que eu, esses dias,
não vou dizer, né, aonde, porque, enfim, foi uma consulta e nunca me autorizaram a falar, mas eu vou falar em tese, então, de duas cidades, que exatamente está assim, tá mais ou menos aqui na linha do que o Thomas aqui está perguntando, né? Chegou um procurador do município no escritório para que eu desse um parecer na apelação dele. Por quê? Porque na cidade A, que eu não vou dizer qual é, né? Na cidade A, tinha tido uma ACP, onde o juiz determinou a construção de toda uma parte de saneamento que vai desembocar na Lagoa X. Só que essa Lagoa X, ela é 60% pertencente a essa cidade A e 40% a uma cidade B, que não sabia do processo. Não tinha nem ideia de que o juiz tinha determinado que praticamente, grande parte do esgoto da cidade desemboca nessa lagoa. E aí o que aconteceu? Ele ficou sabendo, fez uma apelação com 300 páginas e foi na URGS, tirou um laudo dizendo que a parte da cidade deles, da lagoa, que pega a cidade deles, ia ter um nível de poluição de 3 ou 4% no primeiro ano, e aí foi fazendo um laudo total, e ele queria que o tribunal ouvisse ele, para que ele pudesse anular a sentença e ter um diálogo, né, dentro desse processo, né, lá na ACP, na cidade A, porque é um litígio estrutural. Porque, né, só que sem diálogo. E é por isso que a gente fala, né, a decisão foi estrutural, mas ela não foi feita dentro de um processo como a gente está trabalhando aqui. Então é isso, né? Serviria para isso, desde que se seja feito dessa forma como... Não estou dizendo que é a melhor forma, estou dizendo que é a forma como a gente vem trabalhando. Né? Agora, Marco, eu sei que você tem alguns artigos que você trabalha isso. Você acha que a gente precisa... Assim, o material que a gente tem hoje, as ferramentas que a gente tem hoje, o procedimento que a gente tem hoje, é suficiente para se desenvolver uma teoria dos processos estruturais em relação ao procedimento? Ou seria importante se ter efetivamente sei lá, uma sessão, né? Ou um código de processo coletivo, alguma coisa do tipo, para poder regular como é que é o passo a passo de que deveria desenvolver um processo estrutural? Essa também é a pergunta-chave, né? Essa pergunta é maravilhosa, essa pergunta, né, tem doutrina para tudo que é lado. A gente tem os dois lados da moeda aqui. Tem gente que defende que com o que tem dá para fazer. E vamos ser bem sinceros, né? Enquanto não tem, o que tem que dar conta. Né? Tem que dar conta. Agora, eu sou de uma outra linha. Né? Eu acho assim, ó, uma lei pequena com algumas diretrizes obrigatórias pode até estar dentro de uma outra lei. Não tem problema nenhum. Mas com algumas diretrizes obrigatórias, deve existir. Deve existir. Por exemplo, aonde que está na lei que num processo estrutural deve haver plano? O plano eu posso tirar da recuperação. A gente conhece bem a recuperação, né, Marcelo? O plano, olha, a ideia do plano é ótima. O plano da recuperação eu posso resgatar lá da Lei 11.101/05 e fazer uma gambiarra e encostar aqui no CPC. Né? Então o plano está tranquilo. Mas quem disse que os 18 mil juízes do Brasil vão dizer que o plano é obrigatório? O plano é obrigatório. Se não tem plano, acabou com o que a gente está estudando. Então tem que ter assim, qual é o prazo do plano? Eu acho que o plano é obrigatório. Tá, eu até acho que o plano é obrigatório, mas eu vou dar 15 dias para fazer como é o prazo da contestação. Então, não, eu vou usar os 180 dias, né, da lei X. Sabe? Então, diretrizes básicas assim são necessárias para a construção do rito. O resto está no CPC, o resto está na lei da CP, está na lei de improbidade, está na lei de falência, está na lei de propriedade, né, industrial, está em um monte de lugar. Eu consigo fazer um resgate aqui. Um pupurri. A gente fala em gambiarra aqui, eu consigo fazer uma gambiarra aqui. Tá? Mas eu acho que há diretrizes mínimas que precisam ser colocadas dentro de uma lei. Tá? Que é aquilo que vai regular né, parte do procedimento. O resto eu densifico. Eu densifico com o que tem. Porque não dá para cada juiz criar o seu rito. Claro. Senão, aí vai ficar, né, não vai ficar muito sujeito a críticas que vão ser realmente pertinentes. Um faz assim, o outro faz assado. Aí chega no STJ... Eu tô chocado como é que é. Não, eu tô chocado como é que o tempo voou, Marco. Faltam 5 minutos, cara. Cara, a gente falou muita coisa, mas assim, acho que o papo foi tão leve que a gente foi
desenvolvendo, mas eu não posso te deixar de fazer uma pergunta. Na verdade, é uma jogada ensaiada. Vou levantar para você cortar, né? Você acha, Marco, que o juiz de um processo estrutural ele pode estipular alguns prêmios para incrementar, para fomentar, para incentivar o cumprimento das obrigações, as chamadas sanções premiais? Dá. Bom, para quem não sabe, o Marcelo, eu tô diante do, né, talvez do maior conhecedor do tema hoje no Brasil, que é o Marcelo, né, sobre sanções premiais, né, que é nada mais, nada menos do que incentivos, né, para que entes adoentados, públicos ou privados, possam cumprir as suas obrigações e dar o tratamento adequado, dar o remédio adequado àquele ambiente que está adoecido. Tá? Vê bem, a tua pergunta, ela cai exatamente na aula de doutorado que a gente teve ontem ali na PUC. Porque a gente estudou o TAC do Carrefour. Né? O TAC do Carrefour, que tem 45 páginas. E o TAC, que para mim é estrutural do Carrefour, né, faz com que o Carrefour pague 115 milhões de reais, né, ao longo dos anos em nome de um combate ao racismo estrutural existente no Brasil. E a gente estava vendo assim, quais são as vantagens que o Carrefour tem, né, em realizar um TAC assim, extinguindo algumas ações públicas pulverizadas, né, extinguindo alguns inquéritos civis que eventualmente existiam, não inibindo que pessoas possam ir ao judiciário e buscar os seus direitos, né? A gente só chegou a uma conclusão, Marcelo, que o Carrefour fez isso porque algum incentivo teve. Aqui não judicial, né? Aqui eu não estou falando ainda no plano extrajudicial, ali estou falando no termo de ajustamento de conduta, mas enfim, esses 115 milhões, para quem vai receber 115, para quem vai pagar não é 115. Então, embutido ali, tem várias premiações, né, a quem está fazendo o acordo. E eu sinceramente acho, Marco, que tanto no âmbito extrajudicial, no TAC, por exemplo, quanto no judicial, eu acho que isso poderia até estar mais explícito. Olha, Carrefour, você tem que pagar 10 milhões até o dia, sei lá, 10 de dezembro. Mas se você pagar 15, você vai ter um desconto na segunda fase, ou você vai ter uma redução de uma possível astrentes, ou você vai ter uma dispensa de uma obrigação que havia sido fixada, mostrando a sua boa-fé, a sua cooperação. Eu acho que isso tem que estar mais explícito, seja em âmbito judicial ou em âmbito extrajudicial. Sim, com certeza. Mas aí eu estou falando assim, ó, quase que implicitamente dentro do acordado. Porque, veja bem, tem que destinar 68 milhões para bolsas de estudos em mestrado, doutorado e especialização para pessoas negras. Tem que destinar 2 milhões de reais para a construção do museu em nome da memória negra aí no Rio de Janeiro. Tem que destinar 6 milhões de reais para cursos técnicos de aperfeiçoamento da mão de obra negra. Tem que fazer isso. Então, esses 115 milhões é todo composto. Tem que criar 30 mil vagas no Brasil em 3 anos para a contratação de pessoas negras. Olha a propaganda positiva, né, que a empresa está tendo por causa, né, de uma conduta historicamente errada, possivelmente, que ela teve. Como ela pode potencializar, né, em cima disso. Né? Tu está falando em mais sanções premiais assim, né, conferidas, assim, que sejam, né, explícitas. Eu estou falando assim, ó, elas podem estar implícitas. De repente, né, acertos fiscais, né, nesses 115 milhões que vão sair. Bom, a gente sabe que contador é mago, né, é Gandalf. Né, pode fazer. Imagino que, né, o tipo de premiação que um acordo desses pode eventualmente trazer a quem está fazendo, né, em termos do que a gente está conversando aqui. E claro que, né, explicitamente, óbvio, né, que eventualmente pode o juiz conceder uma sanção premial. Fico mais assim, né, com entes públicos, né, fico mais assim com problemas estruturais relacionados a entes mais públicos. Agora, a entes privados, despoluição de um rio, por exemplo, né? Despoluição de uma torre de fumaça né, que polui uma cidade XYZ. Enfim, acho que é completamente possível a sanção premial da forma como tu tem trabalhado aí nas tuas pesquisas. Marco, vou te dar aí agora, cara, 30 segundos para você mostrar teu livro de novo, sucesso,
de venda e público e fazer o fechamento da nossa live, que vai ficar salva no IGTV da ESA. Tá. Então, esse é o livro, a gente vai falar hoje de tarde. Né? Aí vocês vão ver realmente quem sabe, né, falar, que é o professor Arenhart e o professor Osna. Eu vou estar ali, o Mazola colocou na chamada ali Bebeto, Romário e Edmundo, né? E eu coloquei, não, Bebeto, Josimar, 86, fez só aquele gol do meio de campo, e Edmundo. Às 5 da tarde a gente vai estar falando no Instagram da RT sobre esse livro aqui, que foi um livro construído a 6 mãos, tá? Sobre, claro, a maestria do professor Arenhart. Ele nos conduziu, ele é o craque, né, nesse tema aqui, ele, né, com toda a sua sapiência, toda a sua bagagem de procurador, conseguiu nos colocar nos eixos aqui para escrever esse livro, que eu acho que vai ser um marco. Na verdade, já, como o Mazola falou, a primeira edição se esvaiu. A gente não vai fazer uma segunda ainda, né, mas a gente já está tirando a primeira tiragem, né, porque se fizer uma segunda agora, tão cedo de quem comprou a primeira, né, vai ter sempre o corneteiro, né? Não, como diz o ditado, né? Produto bom não para na prateleira, né? Então a gente tá confiante que aqui foi um bom trabalho, aqui foi um excelente trabalho, para pelo menos ser um guia, né, para quem está eventualmente aí dando os primeiros passos na carreira aqui e estudando o processo estrutural. Gostaria de agradecer à ESA Rio de Janeiro, à OAB Rio de Janeiro, ao querido amigo Marcelo Mazola, né, parceiraço aí, né? Acho que é daqueles parceiros que a vida trouxe e vai continuar, né, por um longo tempo, talvez, né, vamos fazer vários projetos juntos. Agradecer ao público que está aqui, né, obrigado pelas perguntas, pelos elogios, que são todos, né, inadequados. Aos professores Humberto Dalla, que eu vi aqui, ao professor Alexandre Freitas Câmara, a professora Gisele, que eu vi aqui. Eu vi pouca gente... Camila Marta, a Camila está aí. Né, eu vi pouca gente entrar, porque eu estou ligado aqui, estou concentrado aqui né, na live, mas enfim, a todos que estão presentes aqui, meu muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. Então, hoje, 5 horas, todo mundo lá prestigiando Marco, o Osna e o Sérgio. O livro realmente é uma referência. Pessoal, a live vai ficar salva no IGTV aqui da ESA. Marco, se cuida, meu irmão. Quando acabar isso, eu vou ir comer uma costela, hein? Tamo junto. Obrigado pelo espaço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.